E aí, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o segundo episódio da websérie Tecnologias para Educação, oferecida pelo CER, Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. O assunto do episódio de hoje é o hardware, ou ainda os equipamentos de que você vai precisar para produzir conteúdo em vídeo com cada vez mais qualidade. Antes de mais nada, eu quero fazer uma consideração muito importante. Eu vou assumir que você vai produzir o seu conteúdo em vídeo usando um computador, e não um tablet ou um telefone celular. Essa minha observação se deve ao fato de que trabalhar com vídeo exige muito poder de processamento. E normalmente esse poder a gente encontra em computadores, com a vantagem de que a gente pode submeter os nossos equipamentos a upgrades com mais facilidade. Isso não só aumenta a vida útil dos nossos computadores, como também nos prepara para situações em que a exigência de processamento pode aumentar muito. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo. Imagine que você hoje edita vídeos em HD, ou ainda em 720 linhas. Se você decidir passar a editar esses mesmos vídeos em Full HD, com 1080 linhas, você vai precisar de 125% a mais de processamento. Se você futuramente resolver passar a editar vídeos em 4K ou ainda em 2160 linhas, você vai precisar aumentar em 300% o seu poder de processamento em relação ao que você usava para editar vídeos em 1080 linhas. Então você observe que não são saltos pequenos, e para essas situações você vai certamente estar melhor preparado se você estiver usando um computador. Dito isso, eu quero apresentar a vocês a dúvida mais comum que as pessoas têm quando decidem investir na melhoria da qualidade dos seus vídeos. Por onde começar? O que eu devo priorizar? E a resposta é muito simples. Você deve investir no áudio. E eu sei que você possivelmente se surpreendeu com essa resposta, porque afinal de contas essa é uma websérie sobre vídeos. Mas existem bons argumentos para sustentar essa ideia, e talvez o principal deles seja o fato de que, se você tiver um áudio de baixa qualidade, quando esse áudio for reproduzido em um dispositivo pequeno, como um telefone celular, por exemplo, com alto-falantes minúsculos, o seu áudio de baixa qualidade vai ficar pior ainda. E nesse momento, ele vai se tornar relevante da pior forma possível, oferecendo a quem estiver assistindo ao seu vídeo um bom motivo para interromper a reprodução. Além disso, existem muitas pesquisas que já foram feitas por várias organizações, incluindo o próprio YouTube, que mostram que o principal motivo que faz as pessoas desistirem de um vídeo é a baixa qualidade do áudio. Considerando tudo isso, vamos ao que interessa: tipos de microfones que você pode levar em consideração. Primeiro deles, talvez um de que você já disponha, é o microfone em linha. Eu me arrisco a dizer que, se você tem um telefone celular relativamente moderno, o mais provável é que ele tenha vindo acompanhado por um par de fones de ouvido que inclui um desses microfones. Se você pretende gravar o seu conteúdo sem se mexer muito, talvez sentado e próximo da sua câmera, essa pode ser uma excelente opção, até porque esses microfones são bem fáceis da gente esconder. Aliás, falando em esconder microfone, uma outra opção nesse sentido é o microfone de lapela. Você muito provavelmente já viu esses microfones sendo utilizados em produções de TV. Eles costumam ser bem pequenos, bem sensíveis e, na maioria das vezes, não costumam ser muito caros. Uma vantagem dos microfones de lapela em relação aos microfones em linha é que, normalmente, como a gente prende o microfone de lapela na roupa, a distância dele até a nossa boca permanece sempre a mesma, o que não costuma acontecer se você usar um microfone de linha enquanto usa os fones de ouvido. E aí o microfone fica pendurado e a intensidade da captação do áudio pode flutuar a partir dessa movimentação. Enfim, é uma opção de entrada excelente, e mais, você encontra muitas opções que se conectam diretamente com o seu telefone celular. Passando a falar de equipamentos um pouco mais robustos agora, existem microfones que são chamados de dinâmicos. Esses microfones normalmente são oferecidos em versão USB, que você consegue conectar direto no seu computador, e são mais adequados para situações em que você não dispõe de uma sala muito silenciosa para gravar
gravar o seu conteúdo. Isso porque eles normalmente não têm uma sensibilidade muito elevada. É por isso, inclusive, que você já deve ter visto microfones semelhantes a esse que está aparecendo à direita da tela em algum show a que você tenha comparecido. Caso você disponha de um ambiente mais silencioso para gravar, então a melhor opção é escolher um microfone condensador. Esses microfones normalmente são mais sensíveis e é justamente por isso que você vai precisar de um ambiente mais silencioso para poder usar um deles. Eles precisam de energia elétrica para funcionar e é muito incomum você encontrar um desses microfones na versão USB, o que significa que você vai precisar de outro equipamento intermediário na hipótese de você conectar um desses equipamentos ao seu computador. Por tudo isso, os microfones condensadores são de fato os que apresentam um resultado final de melhor qualidade que você encontra, por exemplo, em estúdios profissionais de gravação. Finalmente, se você quiser ter mobilidade total, a recomendação é que você investigue um headset sem fio. Existem opções Bluetooth hoje em dia, que você pode conectar diretamente com o seu computador, e existem também opções por radiofrequência, em que você tem o microfone conectado a um transmissor e mais adiante um receptor que você conecta ou em um equipamento intermediário ou diretamente ao seu computador. Com isso, você fica livre para se movimentar o quanto quiser enquanto produz conteúdo, com a vantagem de que a cápsula do seu microfone vai permanecer sempre à mesma distância da sua boca, o que é mais importante do que parece. Apresentadas as opções de microfone, a gente agora vai investigar como conectar esses equipamentos ao nosso computador. Em alguns casos, essa conexão é direta por intermédio de uma interface USB. Em outros casos, você vai poder se conectar sem fio ao seu computador, caso você escolha uma opção com conectividade Bluetooth. Há até mesmo computadores que têm entrada de áudio e, eventualmente, você vai conseguir conectar o seu microfone diretamente a ela. Mas, na maioria das vezes, para ter um resultado de muita qualidade, você vai precisar de um equipamento intermediário, que pode ser um mixer, por exemplo. Como o próprio nome está dizendo, o mixer serve para que você conecte a ele vários dispositivos de entrada de áudio, faça os ajustes necessários nos níveis de cada um desses dispositivos e envie esse sinal processado para o seu computador. A desvantagem de usar um mixer é que quando esse sinal chega no computador, como ele já está mixado, você não tem mais como regular volumes, equalizar o áudio ou fazer qualquer ajuste nesse sentido, porque você já não tem mais acesso aos sinais de áudio separados. Se você quiser manter essa separação, você vai precisar de outro equipamento, a chamada interface de áudio. A boa notícia é que você não precisa ter os dois, não precisa ter o mixer mais a interface de áudio. As interfaces de áudio, elas são mais sofisticadas, elas mantêm a separação entre os canais e também são mais caras, mas podem ser a sua alternativa caso você tenha um interesse em ter um resultado de excelente qualidade. A propósito, praticamente todas as interfaces de áudio, assim como muitos modelos de mixers, oferecem a energia elétrica necessária para que você possa energizar um microfone condensador. E tanto mixers quanto interfaces de áudio permitem a conexão tanto de condensadores quanto de dinâmicos. Finalizado o assunto áudio, próximo assunto em pauta é o vídeo. E aí eu faço questão de fazer mais uma consideração importante. O mais provável é que você esteja muitíssimo bem servido se usar a câmera do seu telefone celular para gravar o seu conteúdo em vídeo. Essa câmera é muito provavelmente mais sofisticada do que câmeras profissionais e semiprofissionais de 10 ou 15 anos atrás. Ainda assim, se você quiser investigar opções, há várias possibilidades, começando pelas webcams. Essas câmeras são bem simples, costumam hoje em dia ter resolução muito aceitável, se conectam diretamente ao seu computador via USB, mas muitas vezes, dependendo de marca e modelo, elas acabam não oferecendo certas possibilidades de configuração que podem ser importantes, como regular o brilho, regular o contraste e por aí vai. Ainda assim, se você quiser uma solução para começar a gravar com mais qualidade do que a câmera embutida no seu notebook,
notebook, por exemplo, certamente uma webcam vai ser uma excelente opção. A partir daí, subindo de nível, você tem a opção de usar uma filmadora convencional. Essas filmadoras normalmente têm uma saída HDMI, e essa saída, a mesma que você usaria para conectar a filmadora em uma televisão, pode ser usada para converter esse sinal em um sinal que o seu computador seja capaz de processar. Isso vai exigir um equipamento intermediário, a gente vai falar dessa categoria de equipamentos daqui a pouquinho. No terceiro nível, você tem também as câmeras fotográficas, muitas vezes com lentes intercambiáveis que você pode trocar. Essas são as que dão os melhores resultados, mas é claro, tudo tem seu preço, essas também são as opções mais caras que estão à sua disposição, bem como exigem que você tenha um equipamento intermediário. Esses equipamentos intermediários a que eu me referi por duas vezes, tanto para as filmadoras quanto para as câmeras fotográficas, são os que você vai usar para poder conectar a câmera no computador. Nesse caso, você vai precisar de um dispositivo de captura de vídeo e existem várias possibilidades diferentes no mercado. Algumas delas USB, outras opções que oferecem a conectividade por intermédio de um padrão que se chama Thunderbolt, mas todas elas com uma particularidade em comum. Elas são capazes de receber o sinal da sua filmadora ou da sua câmera fotográfica por intermédio de um cabo HDMI e fornecer esse sinal codificado para o seu computador. Assim, você pode usar câmeras altamente sofisticadas da mesma forma como você usaria uma webcam com interface USB. Feitas as considerações para o vídeo, a gente passa a falar de iluminação. E aqui eu faço questão de frisar que talvez você disponha na sua residência daquele que é disparado o melhor recurso de iluminação. Ele se chama janela. Se você tiver uma janela bem ampla, procure se posicionar a cerca de 1 metro, talvez 1,5 metro dela, de frente para ela, muito importante, nunca de costas. Se o dia estiver ensolarado, procure evitar que o sol incida diretamente sobre você. Dias nublados são perfeitos para esse tipo de gravação. Você vai perceber que a luz difusa que você vai receber dessa janela ampla é absolutamente espetacular, ainda que seja imprevisível. E é justamente por isso que normalmente a gente usa outros dispositivos para poder ter mais controle sobre a luz. Os iluminadores mais comuns se dividem em duas categorias. Existem os chamados softboxes. Esses iluminadores costumam ser bem grandes, bem volumosos, porque dentro deles você encontra lâmpadas que antigamente eram incandescentes, depois foram substituídas pelas fluorescentes compactas e hoje, mais comumente, você encontra lâmpadas de LED. Nesse tipo de iluminador, a luz passa por um anteparo, normalmente de tecido meio translúcido, que serve como difusor e faz com que a luz fique mais suave. De uns tempos para cá, porém, as pessoas têm optado cada vez mais por painéis de LED, até porque o preço desse tipo de equipamento vem caindo muito aceleradamente. Esses painéis normalmente têm um consumo de energia muito baixo e oferecem algumas possibilidades adicionais, como a regulagem da intensidade e eventualmente até da tonalidade da luz. Eu, se fosse você, priorizava a busca por painéis de LED. Eles se pagam rapidinho só com a economia de energia que eles vão promover. Finalmente, já que estamos falando de produção de conteúdo digital, naturalmente você vai ter uma preocupação com a conectividade. Você vai querer saber, por exemplo, o que é necessário para você poder produzir uma live ou realizar uma transmissão ao vivo usando um aplicativo de videochamada. E aí a pergunta que sempre surge nesse momento é: será que a minha internet é boa o suficiente? Pois bem, eu busquei essa tabela aqui na documentação do YouTube. E aí você observa, por exemplo, que para poder fazer uma transmissão em HD com 720 linhas, você vai precisar de uma largura de banda entre 1,5 e 4 megabits por segundo. Observa que essa largura de banda tem que valer para upload e não para download. Se você quiser fazer uma transmissão em Full HD, 1080 linhas, você já vai precisar entre 3
e 6 megabits por segundo exclusivamente para essa transmissão. E aí você observa que para resoluções mais altas, essa exigência se torna maior ainda. O que significa que é muito importante você levar isso em consideração na hora de escolher o seu plano de banda larga, mesmo porque eu jamais recomendaria que você realizasse transmissões desse tipo usando um plano de dados da telefonia celular. A partir daí é muito importante levar em consideração 3 elementos. O primeiro deles, a tecnologia de conexão à internet. Ainda existem muitos lugares no Brasil em que a fibra ótica não está disponível. E nesse caso você vai ter que realizar a sua conexão usando uma linha muito provavelmente ADSL. Mas se você tiver fibra ótica disponível na sua região, não pense 2 vezes. Você não vai se arrepender, especialmente levando em consideração a oferta de upload, que costuma ser muito mais sólida na fibra em relação à ADSL. Em segundo lugar, pense muito bem na hora de escolher o seu roteador. Muitas vezes as pessoas escolhem o roteador mais barato possível e acabam não se dando conta de que nesses casos esses equipamentos podem servir como gargalos para a sua internet. Por exemplo, se você contrata um plano de internet que tem 300 megabits por segundo de download e você usa um roteador que só autoriza você a trabalhar com 100 megabits por segundo na sua rede local, naturalmente você estará desperdiçando 200 megabits por segundo em função de um gargalo na sua rede local. Portanto, pense bem, pesquise bem e compre o melhor e mais moderno equipamento que couber no seu orçamento. E procure levar em consideração também que conexões cabeadas são sempre mais sólidas do que conexões sem fio. Se você for realizar uma transmissão ao vivo, se você for fazer uma live, procure conectar o dispositivo que você venha a usar para esse fim por intermédio de um cabo diretamente ao roteador. Evite usar o Wi-Fi para esse tipo de aplicação. Mesmo que você esteja ao lado do roteador, conexões cabeadas são sempre mais confiáveis. E, finalmente, já que estamos falando em cabos, acredite se quiser. Muitas vezes, os problemas de conectividade que as pessoas têm se devem a cabos de má qualidade. Portanto, se você perceber uma flutuação na qualidade do sinal da internet na sua residência, desconfie dos cabos e compre cabos de boa qualidade. Esse é um investimento pequeno, mas que pode evitar muita dor de cabeça no seu processo de produção de conteúdo. Esse foi então o recado sobre hardware, sobre os equipamentos necessários para que você produza conteúdo com cada vez mais qualidade. No próximo episódio, a gente vai falar de software, dos aplicativos que você precisa conhecer para brilhar na produção de conteúdo digital. Muito obrigado pelo prestígio e eu vejo você no próximo episódio.